O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a quebra de sigilo da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro e de ex-assessores do filho do presidente, o vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ao vivo, a colunista Juliana Dalpiva tem os detalhes para a gente. Oi, Ju, conta mais então sobre essa movimentação do Ministério Público do Rio. Boa noite para você. A gente não está ouvindo a Ju, agora sim, vamos lá. Agora vão me ouvir. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. A investigação a gente está acompanhando desde ontem, né, Diego? A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a primeira vara especializada de crime organizado, autorizou a quebra de sigilo do vereador Carlos Bolsonaro, ainda em maio, mas essa informação só veio a público ontem. E junto com o Carlos Bolsonaro tem uma série de assessores, pessoas que constaram em algum momento ali como funcionários dele, e tem um núcleo de pessoas que a gente conseguiu saber ao longo do dia aqui, que teve também a quebra autorizada. Uma das pessoas é a Ana Cristina Siqueira Vale. Ela é uma peça-chave ali para entender essa história toda. Ela foi a primeira chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, que eu quero lembrar aqui para quem ainda não acompanhou as nossas informações. Ele foi eleito vereador com 17 anos em 2000, assumiu esse mandato em 2001, e nesse período o presidente Jair Bolsonaro era deputado federal e vivia em união estável com a Ana Cristina Siqueira Vale. Ela vira chefe de gabinete e começa a empregar uma série de parentes dela no gabinete. Esse grupo de pessoas, são 7 pessoas, que acaba agora também envolvido no caso e também teve a quebra de sigilo autorizada. São pessoas, Diego, que moravam em outros estados, em Minas Gerais, em Juiz de Fora e naquela região, e também pessoas que viviam em Resende, mas ao mesmo tempo constavam como assessores de um vereador do Rio de Janeiro, que é o Carlos Bolsonaro. Tem um episódio que acho que também é bem interessante, né? Assim, eu venho cobrindo esse caso há 2 anos e o Ministério Público começou a investigar isso por causa de uma reportagem que mostrou tudo isso que eu estou te contando. E aí, quando eles começam a ser investigados em 2019, em julho de 2019, alguns meses depois, o Ministério Público chama essas pessoas para prestar depoimento, prestar esclarecimentos sobre o fato de que, né, tinham vários indícios de que elas nunca tinham trabalhado, de fato, como assessores do Carlos, né? E aí, essas pessoas, um grupo delas é chamado, acredito, né, porque as imagens da Câmara de Vereadores registraram a entrada dessas pessoas no prédio da Câmara, e eles declararam que estavam indo no gabinete do Carlos Bolsonaro. Isso aconteceu no dia 30 de outubro de 2019, e uma semana depois, essas pessoas vão ao Ministério Público depor. O que ali deixa uma certa suspeita no ar sobre a possibilidade, né, de combinar depoimento. Eu até conversei com uma advogada que estava representando algumas dessas pessoas tempos atrás, e ela disse, né, que tinha ido lá acompanhar os clientes porque tinham mandado ela fazer isso, e enfim, que ela não podia declarar nada mais, mas que ela só cumpriu as ordens do advogado que estava acompanhando ela. E aí esse caso veio andando, Diego, veio andando. Eu acho que o Ministério Público depois recebeu dados financeiros de relatórios do COAF, da Cristina. Também vieram informações sobre o fato de que o Carlos comprou um apartamento por R$150 mil em espécie, alguns anos depois de assumir o primeiro mandato. E assim, né, dinheiro em espécie, sempre difícil de saber a origem. Ele era super jovem, não tinha nenhum patrimônio, né, Diego? E essa história se soma a uma série de outros indícios que levam, né, a essa suspeita, porque no caso do Flávio Bolsonaro também tem essa situação, suspeita de funcionários fantasmas que entregavam dinheiro para o Fabrício Queiroz e que, segundo o Ministério Público, posteriormente, esse dinheiro era lavado na compra de imóveis, na loja de chocolates que o senador tinha, né, no Rio de Janeiro, ele vendeu esse ano. Então, é tudo muito parecido, tudo muito conectado, e também dentro desse núcleo de pessoas da quebra aparece a Andréia Siqueira Vale, que é aquela personagem que a gente falou muito no podcast, A Vida Secreta de Jair. Para quem ouviu, conhece, já sabe do que eu estou falando. Quem não ouviu, ela é irmã da Ana Cristina, constou 20 anos como funcionária da família Bolsonaro, embora nunca tenha trabalhado efetivamente como assessora. E o irmão delas, o André,
Procópio Siqueira Vale, que também constou em algum momento ali como assessor do Carlos, ele também faz parte dessa investigação, Diego.